Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. A cruz que Jesus quer que nós carreguemos é simplesmente a de viver uma vida altruísta. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. E quanto a mim, como é que isso foi acontecer comigo? Bem, como a maioria das pessoas, eu era extremamente egoísta e egocêntrica. Eu era uma cristã egoísta e egocêntrica. Você pode ser salvo e ser egoísta? Sabia disso? E muitas vezes eu acho que somos egoístas e nem percebemos que estamos sendo egoístas. E eu meio que tive um despertar neste fim de semana, algo que Deus me mostrou em uma área onde eu tinha sido egoísta e eu nem sabia que estava sendo. Eu estava indo a uma moça que faz massagem e ela mora bem perto da minha casa, então era muito conveniente, ela faz uma boa massagem e eu preciso de uma dessas depois que acabo aqui. E eu estava dando uma gorjeta muito boa, cerca de 2 vezes mais do que o normal. Dave e eu gostamos de abençoar as pessoas. Grande parte da renda dela vem das gorjetas, e então eu estava dando a ela talvez o dobro do que seria uma gorjeta comum. E ela nunca disse obrigada, nunca disse você é muito gentil. Então, depois de ter ido lá umas 3 vezes, isso começou a me irritar. E eu pensei, bem, você poderia pelo menos ser grata ao que ela deveria ter sido, mas eu tenho que voltar para o bem. E por que mesmo eu estou dando isso a ela? Eu estava dando para ser agradecida e ser bem vista, para que ela dissesse o quão maravilhosa eu era? Ou eu estava dando a ela porque eu realmente queria abençoá-la? Bem, eu decidi que eu não iria mais fazer massagem com ela. Então, eu só parei de ir lá e todo esse tempo eu pensei, ela merece isso, ela poderia ter sido grata. Então, fiz massagem com outras 2 nos últimos 2 anos, mas uma delas acabou de fazer uma cirurgia, não pode trabalhar muito tempo e blá, 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 blá. Então pensei, eu vou voltar para ela fica perto de casa e eu vou voltar para ela, mas vou dar a ela muito menos gorjeta agora. Eu só vou dar a ela uma gorjeta de 20%. E então pensei, talvez 25%. E então Deus me mostrou, Ele disse, bem, se você quer abençoá-la, por que não dar a ela o que estava dando antes? E de repente eu vi o que eu estava fazendo e eu não tinha reparado, sabe? Isso não foi registrado na minha cabeça como sendo egoísta, mas era exatamente o que eu era. Eu não estava dando a ela gorjeta alta só porque eu queria abençoá-la. Eu estava fazendo isso para ser bem vista e receber um obrigada. Então, isso foi totalmente egoísta e egocêntrico. Então, pensei em começar com uma história sobre o meu problema, que faria você se sentir um pouco melhor ao enfrentar o seu problema. Amém? E eu deveria saber muito, porque eu ensino muito a respeito, e agora escrevi um livro sobre isso, então terei que ter muito cuidado. Mas como quanto a mim começou? Eu, na minha mente, quanto a mim, o David vai jogar golfe amanhã, e quanto a mim. E não me importava se ninguém desfrutasse a vida, era tudo, e quanto a mim. Egoísta e egocêntrica, numa manhã deitada na minha cama, eu pensei, como de costume, vocês também fazem isso. Agora, seja honesto, quantos pensam de manhã cedo? Ficam fazendo seus planos, o que eu vou comer nesse dia, o que eu vou fazer para me fazer feliz. E então eu ficava meio brava antes de sair da cama, porque já sabia o que eu devia fazer, eu não queria fazer aquilo, e eu pensava assim, bem, e quanto a mim? Todos estão curtindo a vida, mas eu, e quanto a mim? Ninguém nunca faz nada por mim. Eu faço todo o trabalho aqui, e quanto a mim? Você pode imaginar o que aconteceria se apenas tirasse o seu eu da mente por um tempo? Bem, é isso aí, a vida é boa para todos aqui, e quanto a mim? Eu ficava pensando, e quanto a mim, ninguém se importa comigo, eu vou fazer todo o trabalho, eles vão apenas sair e se divertir. Cuidado com o que você pensa de manhã, isso pode cansá-lo pelo resto do dia.
e quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim. Então Deus me fez uma revelaçãozinha engraçada de desenho animado. Ele me disse: você me lembra um robozinho, Joyce? E quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim. Você sai da cama e assim que olha para o Senhor o dia todo. E quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim, Quanto a mim, quanto a mim. e quanto a mim, quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim, bip, bip, quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim. Bem, agora esse robô é famoso no mundo todo. Eu fiz isso em vários idiomas, em vários países e, acredite em mim, eles entenderam. Não importa o idioma que eles falam, entenderam. Sabe, existem alguns pecados que pensamos serem pecados aceitáveis. Em outras palavras, certas coisas que fazemos que pensamos isso, bem, esses não estão na lista dos 10, então... Eu posso ser um pouco egoísta se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar de mim, sabe? E quando falo em desistir de tentar cuidar de si, não estou falando sobre as coisas que devemos fazer, não estou falando de cuidar de si, cuidar da sua saúde, comer bem, se exercitar, nem estou falando sobre você descansar, fazer algumas coisas que gosta de fazer. Em diferentes momentos, se certificar de dar gargalhadas em sua vida. Não estou dizendo que ninguém aqui não deva fazer nada por si mesmo, sabe? Mas não podemos ser egoístas e egocêntricos e deixarmos que sejamos a única ou a principal coisa em nossas vidas. É como viver em confinamento solitário no corredor da morte. Não tem ninguém lá além de mim. E as pessoas que vivem assim, que sempre se colocam em primeiro lugar, quero que ouça o que vou dizer. É impossível para você ser feliz. Você não pode ser feliz. E muitas pessoas estão infelizes e pensam que são suas circunstâncias. É isso, é aquilo. Se você fizesse isso, se fizesse aquilo, se não fizesse isso, se não fizesse aquilo. Eu estava pregando, eu tinha um bom ministério, uma boa família. Eu não conseguia ser feliz, então eu perguntei a Deus: o que há de errado comigo? Eu tenho todos os motivos para ser feliz e eu não sou. Ele falou: de volta ao meu espírito, você é egoísta. Eu disse que vocês iam gostar disso. Estou encorajada, posso dizer o quanto vocês realmente gostaram? Então, vou ensinar uma musiquinha neste fim de semana e vamos cantá-la? Agora, eu não canto, eu não sou cantora. Eu gostaria de ter ensinado isso a uma dessas garotas que sabem cantar, mas em 1937 saiu uma música chamada Eu Quero Ser Feliz e foi cantada por Ella Fitzgerald, foi cantada por Doris Day, foi cantada por várias pessoas diferentes. Todas tinham a sua própria maneira de cantar, algumas eram muito lentas, Doris Day cantava bem devagar e sonhadora, sabe? E outro deu um toque especial e a tornou um pouco mais alegre. E eu não gosto de cantar na frente das pessoas, mas farei isso porque quero que essa música entre na sua cabeça. E quando nós sairmos daqui neste fim de semana, eu quero que você ouça isso o tempo todo. Então, sabe, este é apenas o refrão e fala assim: eu quero ser feliz, mas eu não posso ser feliz se eu não fizer você feliz também. Então, ok? Então agora vamos tentar todos juntos. Estão prontos? Ok. Eu quero ser feliz, mas eu não posso ser feliz se eu não fizer você feliz também. Temos a Jaque aqui, eu poderia tê-la chamado para vir cantar, então eu não teria passado essa vergonha.
E assim, você pensa bem, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Bem, adivinhe só, Deus vai. Ele cuidará melhor do que você jamais poderia cuidar de si mesmo. Ele fará coisas por você que irão te surpreender se você fizer as coisas do jeito dele e não do seu. Marcos 8:34. E Jesus chamou para si a multidão com seus discípulos e disse-lhes: se alguém pretende vir após mim, se alguém pretende seguir Jesus, quantos querem seguir a Jesus? Ok. Se você quer ser seu discípulo, aqui diz, negue-se a si mesmo. Esqueça, ignore, renegue e perca de vista a si mesmo e de seus próprios interesses. Eu não estou gostando dessa escritura. Então tome a sua cruz e junte-se a mim como um discípulo, aliando-se ao meu partido. Siga comigo continuamente, apegando-se firmemente a mim. Agora, quando eu comecei a ler essa escritura, eu pensei, bem, você não pode fazer isso. Você não pode só ignorar a si mesmo. Se eu não cuidar de mim mesma, quem vai cuidar de mim? Sabe, depois de ser abusada quando criança, depois de tantos anos, eu apenas fiz um voto de que eu nunca precisaria de ninguém. Eu nunca pediria ajuda para ninguém. Eu cuidaria de mim mesma e ninguém nunca mais iria tirar vantagem de mim. Bem, sabe, quando você faz isso, às vezes você tem que fazer uma oração quebrando esse voto, porque isso pode ter poder sobre você. Veja, a cruz que Jesus quer que carreguemos, muitas pessoas dizem, eu tenho esse problema, esta é a cruz que eu tenho que carregar, sabe? Eu tenho um problema de saúde, é a cruz que eu tenho que carregar. Estamos na pobreza, esta é a cruz que temos que carregar. E não é disso que esta escritura está falando. Quando Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me, ele não estava falando a respeito de desastres ou pobreza e seus filhos morrendo jovens. Esse não é o tipo de coisa de que ele estava falando, sabe? A cruz que Jesus quer que nós carreguemos é simplesmente a de viver uma vida altruísta. E de nos entregarmos a Ele de tal forma que Ele possa trabalhar em nós e através de nós para alcançar outras pessoas. E você não precisa pregar um sermão para alguém para mostrar Jesus. Na verdade, às vezes é melhor se você não fizer assim, é melhor se você for bom para com elas e gentil para com elas, e então perdoá-las e amá-las e fazer as coisas por elas, e especialmente se elas não foram muito legais com você. Então isso as enlouquece, elas não entendem nada quando você faz isso. E você pensa, isso é tão difícil. Bem, uma das coisas que temos que parar de dizer é isso. Mas é tão difícil. Qualquer coisa que Deus nos diz para fazer, podemos fazer pela graça dele. Você não pode fazer isso apenas por determinação obstinada, mas é você quem tem que tomar a decisão. Qualquer coisa que Deus lhe peça para fazer que você não queira, Ele te dará graça para fazê-lo, mas Ele não tomará a decisão por você. Você deve tomar a decisão. E, ao fazer isso, você vai negar a si mesmo, significa dizer não a si mesmo. Isso não vai ser muito empolgante. 2 Coríntios 5,15. Essa escritura simplesmente me pega. Jesus morreu. Agora entenda isso, Jesus morreu. Veja, Jesus morreu para que não vivêssemos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e se entregou por nós. Então, ele morreu para nos libertar de nossos pecados, mas também morreu para nos libertar de nós mesmos.
Alguém aí reaja. Porque veja, nós não percebemos isso, é como se isso é algo. Eu realmente acho que este é o segundo livro mais importante que já escrevi. O primeiro é o Campo de Batalha da Mente, mas eu falo sério quando eu digo que eu acho que este é o segundo livro mais importante que eu já escrevi. E eu não sei se vai vender bem no mercado, sabe? Mas eu espero que pelo menos os cristãos tenham bom senso para comprá-lo. E ler, e então reler, e realmente começar a pedir a Deus para trabalhar com você nisso. Porque quanto mais você pode ganhar a vida conseguindo um emprego, mas pode ganhar uma muito melhor ofertando. Amém? Eu falo de uma vida real da qual você pode desfrutar, sendo feliz em se levantar todos os dias. Todo mundo precisa de um propósito. Você não há razão para sair da cama se você não tiver propósito. E fico empolgada por ainda ter um propósito. E pretendo continuar sendo o mais proposital que eu puder ser. Mas, sim, o que eu faço aqui na televisão, os livros que escrevo, isso faz parte do meu propósito. Mas eu tenho tanto uma vida privada quanto uma pública, e na minha vida privada, Deus exige que eu faça as mesmas coisas que eu estou dizendo para você fazer. Então, uma das primeiras coisas que oro todas as manhãs é: Deus, mostre-me a quem eu posso ajudar hoje. Mostre-me o que eu posso fazer por você hoje. Acho que pensamos que Deus é como um Papai Noel que se senta no céu esperando os nossos 12 pedidos que nós fazemos todas as manhãs, sabe? Para que nós possamos ficar salvos por pelo menos mais um dia. Eu sei que quando os meus filhos eram pequenos, eu não me importava de fazer tudo por eles. Mas sabe, estou no ponto agora em que quero que faça algumas por mim. E acho que nosso relacionamento com Deus é assim também. Eu acho que quando somos cristãos bebês, Ele faz tudo, Ele cuida de nós, Ele responde nossas pequenas orações e nos dá coisas especiais, mas tem que haver um ponto de virada. E acho que para alguns de vocês isso pode ser hoje. Porque eu posso garantir a vocês que a grande maioria dos cristãos nunca ouviu o que eu estou falando aqui neste fim de semana. É ótimo ir à igreja e ouvir toda a doutrina, precisamos ter uma doutrina boa e sólida, mas nós precisamos saber como sair no mundo e viver e nos comportar da forma que Jesus se comportou. Amém? E sabe, você tem um ministério? O seu ministério é representar Jesus onde quer que vá. Você acha que quer este ministério? Duvido que iria querer se soubesse tudo o que teria que passar. Deixe-me dizer, é preciso muito mais do que apenas vir aqui e falar. Eu faço isso há quase 50 anos e eu tenho quase 82 e estou planejando minha festa de aniversário de 90 anos na 50ª Conferência de Mulheres. Isso vai ser uma festa e tanto. Eu não sei, as pessoas me perguntam, você vai se aposentar? Não, até que eu não possa mais fazer isso. O que mais eu poderia fazer? Eu tive que cortar coisas, eu tive que mudar muitas coisas, mas você tem que ter um propósito. Se você não tem um propósito, deixe-me dizer que seu propósito pode ser apenas levantar-se todos os dias e ver quem você pode fazer feliz. Quem você pode fazer feliz? Você pode tentar colocar um sorriso no rosto de 3 pessoas todos os dias. Faça-lhes um elogio. Você fica bem com essa cor, seu cabelo está lindo. Eu gosto de você, você é importante. Tantas coisas você pode fazer por outras pessoas que não lhe custará um centavo. Mas temos que nos dispor a abrir mão dos nossos centavos. Se houver alguém que Deus queira que nós ajudemos, como que estão fazendo aqui neste fim de semana, no Projeto Garotas, quem não gostaria de fazer parte disso? Como você poderia não querer fazer parte disso? Eu entendo isso de sobra porque eu fui abusada sexualmente e estuprada de novo pelo meu pai por quase 15 anos. Eu sei o que
essas meninas estão passando. E é muito pior para elas, muito pior. Porque estão vivendo na sarjeta. E isso é terrível. Como podemos ouvir isso e dizer, eu não me importo? Isso não é problema meu. Veja, temos que começar a realmente ouvir. Nós temos que ouvir as pessoas. As pessoas ao seu redor dizem o tempo todo o que elas precisam, o que querem, o que não têm, onde elas estão sofrendo, o que as está incomodando. E eu acho que nós ouvimos. E eu acho que o amor aprende a ouvir. Amém? E se você fizer isso, se começar a fazer o que a Bíblia diz, sabe, você precisa de mais 5 pares de brincos. Você poderia pegar esse dinheiro que vai gastar em brincos este ano e dar para ajudá-las a sair do tráfico sexual? Poderia, talvez, fazer o seu próprio café em vez de gastar o seu dinheiro no Starbucks por um café, sabe? Talvez seja isso que precisa fazer. E alguns de vocês nem precisam fazer isso, sabe? Mas se você tivesse que sacrificar alguma coisinha, eu não sei com que força dizer como eu me sinto sobre isso. Quando eu aprendi a importância de ajudar as outras pessoas, isso mudou completamente a minha vida. E estou muito orgulhosa das missões que nós temos e do trabalho que fazemos na América e do trabalho que estamos fazendo em outros países. E eu tive o privilégio de fazer 67 viagens missionárias. Não posso mais viajar, o fuso horário é muito difícil para mim, mas graças a Deus eu tenho a Ginger para ir no meu lugar e estamos enviando a palavra para todo mundo. O nosso programa de TV está em 110 idiomas. E parece que falo todos esses idiomas, não estamos apenas mostrando coisas na tela, parece que estou falando esses idiomas, sabe? Eu estava no quarto de hotel uma noite e um rapaz que falava espanhol estava limpando o corredor e ele me ouviu falar e ele disse a alguém perto de mim, ela fala inglês também? Mal sabem eles que eu só falo inglês, mas o trabalho de dublagem deles é muito bom. Sabe, o Dave consegue muitos bons tradutores e assim estamos fazendo tudo o que nós podemos fazer. Estou fazendo de tudo para dar o troco no diabo pelo que ele fez comigo quando eu era criança. E você sabe como dar o troco no diabo? Você vence o mal com o bem. Romanos 12:21, a melhor coisa que você pode fazer é abençoar os seus inimigos. Essa é muito boa. À medida que eu me apaixonei mais e mais por Jesus, eu quis obedecer a esta escritura. Mas vou dizer a verdade, quando você começa a negar a si mesmo e abrir mão de todas as coisas que não quer abrir mão, porque sabe que Deus quer que você faça isso, isso vai doer, sabe? Você sentirá uma dor em sua alma quando tiver que perdoar alguém que realmente feriu você. E se Deus tiver a audácia de vir e dizer para ajudá-los o que Ele definitivamente fará, cara, tudo em você dirá, você deve estar brincando comigo. Sabe, Joyce, não me importo de ajudar alguém de quem eu gosto, mas agora, se você me disser que terei que ajudar as pessoas que me feriram, esta será uma outra conversa. Você já conhece essa história, já me ouviu contá-la? Deus me disse, quando meus pais ficaram mais velhos e não estavam sendo capazes de cuidar de si mesmos, para trazê-los para perto e cuidar deles até que eles morressem. Aí eu disse, eu te repreendo, Satanás. Achei com certeza que era o diabo. Porque não há nenhuma maneira de Deus me pedir para fazer isso. Ele não me pediria para fazer isso? Bem, Jesus morreu por um grupo de pessoas que não fizeram nada além de feri-lo, sabe? Por que Ele não nos pediria para fazer uma coisa dessas? É assim que mostramos que somos como nosso Pai Celestial?